Eu trouxe para a nossa reflexão o texto da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, para nós pensarmos sobre o seguinte tema: enquanto Jesus não vem. O que Deus espera que nós façamos nesse tempo enquanto Jesus não vem? Eu não sei se você concorda comigo, mas parece que existe muitas vezes no meio, principalmente no meio evangélico, uma neura com essa questão de que Jesus está voltando, Jesus vai voltar, nós sabemos, mas que o mundo está acabando, Jesus está voltando, os sinais são evidentes. Eu até concordo com tudo isso. Eu concordo que nós temos vários sinais que são muito claros de que a humanidade ela está se autodestruindo. Eu não gosto muito de olhar assim, Deus vai acabar com o mundo. Não, quem está acabando com o mundo somos nós. Somos nós que desmatamos, somos nós que nos matamos, somos nós que não cuidamos daquilo que Deus criou como deveríamos cuidar. Então Deus não vai acabar nada, somos nós que estamos nos autodestruindo. E para esse processo de autodestruição, já nós temos uma palavra de Deus e várias vezes, em vários momentos, de que um dia tudo isso acabará, chegará o tempo do juízo final. Nós como cristãos, crendo na palavra de Deus, nós entendemos assim, que, ou seja, a humanidade ela tem um limite, ela vai chegar num limite, mas eu entendo que ainda há muita água para passar por baixo da ponte. Se você perguntar para mim, pastor, o que Deus fala ao seu coração em relação ao fim? O que Deus fala ao meu coração em relação ao fim é de que o fim, ele pode ser todo dia. O fim, ele pode não ser o final da história da humanidade, para a humanidade, mas pode ser para você, pode ser para mim. Hoje pode ser a minha última pregação, no dia que eu estou em um culto, pode ser meu último culto. Eu trabalho com vendas também, nos meus processos de negociação, né, e de cuidado de uma equipe, pode ser meu último dia, porque nós não sabemos, a gente tem uma ideia errada sobre essa questão da vida e da história. E eu gosto muito de um texto de Paulo, quando ele orienta a igreja, e na segunda carta de Paulo, não, Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, eu encontro algumas preocupações que nós precisamos ter nesse tempo enquanto Jesus não vem. Eu vejo algumas coisas que são preocupantes. Eu vejo, por exemplo, essa tentativa contínua de nós traçarmos data, tempos e épocas, e enquanto a igreja se perde nessa neura de definição, né? Alguns profetas até se aventuram chegar dizendo quando será o fim, e usamos muito essa expressão, Jesus está voltando desde o dia que ele foi embora. A gente não pode deixar isso perder de vista. Desde o dia que Jesus foi embora, ele está voltando, né? Porque o texto bíblico já traz essa expressão, nesses últimos dias, ou seja, já se passaram mais de 2000 anos, mas a Bíblia diz, o texto que vamos ler fala isso, de que para o Senhor 1000 anos é como um dia, ou vice-versa. Eu quero ler o texto, depois eu quero mostrar para você algumas preocupações que nós precisamos ter nesse tempo. O texto diz assim: amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, diz Pedro. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vocês vão concordar comigo que o que nós temos visto são pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas da igreja. Eu tenho me preocupado muito porque a própria igreja está fazendo sátira com a igreja. E muito me estranha a igreja aceitar, porque se a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o Deus encarnado, nós estamos zombando de Deus quando brincamos com as coisas da igreja.
E vivemos hoje num momento em que as pessoas se reúnem para ouvir pessoas fazendo piada com as coisas da igreja. E Deus uma hora precisava falar assim, ó, chega gente, não pode brincar com as coisas da igreja desse jeito. A igreja é o corpo de Cristo. Se a igreja é o corpo de Cristo, eu não posso deixar que vocês brinquem assim. E hoje nós reclamamos que Deus terminou o nosso ajuntamento, disse basta por um tempo, através dessa questão do vírus, e às vezes nós não entendemos isto, e Deus, muitas vezes, quando nós estamos em um auditório, rindo e brincando com pastores e stand-ups que fazem piada com as coisas da igreja, e nós ficamos como igreja rindo de nós mesmos, e Deus lá entristecido e falando, estão brincando e debochando com as minhas coisas. E ele diz aqui, chegaria tempo em que apareceriam zombadores, e brincando com essa questão da volta de Jesus e tantas coisas. Mas aí vem a palavra que continua dizendo o seguinte: pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus, uma nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardamos essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e os inconstantes torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, de antemão, guardai-vos para que não vos sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípio, vindo a perder a sua firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e na eternidade. Amém. A palavra de Deus traz algumas orientações muito claras sobre essa questão desse tempo, desse gap, né, desse espaço entre a vinda de Jesus e a volta dele, falando sobre a igreja. E quando nós pensamos em igreja, nós precisamos pensar partindo da perspectiva da vinda do Senhor Jesus, da sua morte na cruz, do estabelecimento da igreja de Cristo, como a extensão da obra de Jesus na terra, pois nós somos a continuação da encarnação de Cristo, cumprindo a obra do reino de Deus na terra, e pensar de que esse projeto grande de Deus através da igreja, nesse período de tempo, existem coisas que a igreja precisa realizar enquanto Jesus não vem. Talvez poderíamos passar todo esse tempo só esperando, especulando, fazendo cálculo, fazendo conta de semanas, meses, anos, épocas, tempos. E as pessoas, e vários pastores, apóstolos e profetas no passado fizeram seus cálculos, alguns se aventuraram até dizer a data da volta de Jesus, usurpando o próprio Cristo, que não quis afirmar isso. Mas tem algumas coisas que nós precisamos, algumas preocupações que nós precisamos ter, que Paulo fala aqui. Eu vou ser bem específico com você. Eu encontro aqui nesse texto, 5 preocupações que nós precisamos ter
enquanto Jesus não vem. A primeira preocupação eu encontro aqui no verso 1, quando Paulo usa a seguinte expressão: procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que recordeis. Veja só, essas preocupações eu trabalho com 5 contrastes. Aqui existe uma preocupação que Pedro, e quando eu falo Paulo, entenda Pedro, né? E Pedro, ele coloca para a igreja, quando ele diz assim: olha, procuro despertar a vossa mente, para que vocês recordem. Existem alguns pensamentos aqui que são fundamentais. Qual é o contraste? Aqui a preocupação era com a mente, e a preocupação hoje da própria igreja são com as emoções. E Paulo não diz: eu procuro despertar as emoções de vocês. Paulo não diz: eu vou manter vocês com a emoção, com a autoestima elevada, para que vocês aguardem o Senhor Jesus motivados, né? Erguidos e falando palavras positivas. Não, ele diz assim: olha, o que eu faço, o que eu procuro despertar em vocês é a mente de vocês, para que vocês relembrem. Queridos, a gente só relembra daquilo que a gente aprendeu. A gente só relembra daquilo que a gente viu. A gente só relembra daquilo que a gente estudou. Como é que eu posso relembrar de uma coisa que eu não vi, não participei, não estudei, não conheci? E Pedro é muito enfático em dizer: eu procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por vossos apóstolos. Vivemos um tempo perigoso. As pessoas estão procurando profetas hoje que participam dos cultos e falam sobre a vida das pessoas, e as pessoas moldam a vida delas partindo dessas profecias. Mas o que Pedro faz com a igreja é o seguinte: olha, os profetas que vieram antes de Jesus, que falaram de Jesus, e os apóstolos que testemunharam de Jesus, nós precisamos ter o que esse povo falou na nossa mente. Tem muito crente que tem na mente somente o que os profetas ficam falando durante a semana, ficam falando nos cultos. E por isso estão desmoronando quando as coisas fogem do controle, quando as coisas não acontecem como deveria acontecer. Mas a preocupação de Pedro com a igreja é que a igreja tivesse na sua mente o que os profetas e os apóstolos falaram no passado, para que a igreja fosse fortalecida por aquilo que é de fato a verdade. Então, se você quer aguardar a volta do Senhor com firmeza, você tem que despertar a sua mente. Você tem que ter na sua mente a palavra de Deus. Você tem que saber o que os profetas disseram, o que os apóstolos disseram, entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e saber o que eles falaram e qual a relação entre as profecias e a ação apostólica bíblica, para que essa palavra ela se torne sólida em nosso coração e nos fortaleça. Porque senão cada um fala uma coisa, você entra no Face, é um profeta que falou uma coisa numa igreja, outro que falou outra coisa noutra igreja, são pessoas que aparecem com revelações e profecias, que aceitemos, que tenhamos, mas que nós tenhamos a base profética principal como alicerce da nossa fé. Senão, gente, não dá para suportar. Vai chegar tempo em que nós não vamos suportar, se nós não tivermos uma fé sólida naquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram e os apóstolos no Novo Testamento compartilharam, nós não vamos ter uma fé sólida. Então, enquanto Jesus não vem, não fique preocupado em despertar as emoções, em participar apenas de um culto emocionalmente que te levanta, mas um culto que te traga a consciência da palavra de Deus. O próprio Paulo diz isso, quando ele diz assim: apresentai, o vosso culto racional, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a primeira preocupação que nós temos que ter enquanto Jesus não vem é nos preocuparmos com o que nós colocamos na nossa mente. Porque a mente determina o corpo, a mente determina a fé, a mente determina as emoções, a mente é o que dá a base da nossa estrutura. Veja o que você tem pensado,
Veja o que você tem plantado na sua mente para que você possa pensar de maneira correta. A segunda grande preocupação que eu encontro no texto, a preocupação quando Pedro fala sobre a questão dos zombadores. Eu vejo que nós temos que nos preocupar com um pouco mais de seriedade com as coisas de Deus. Versículo 3, ele diz assim: saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Aqui existe um outro contraste entre seriedade e banalização. Precisamos nos preocupar, precisamos ser sérios com as coisas de Deus, porque lá no final ele diz que essas pessoas que desencaminham os outros pelo engano, né, como ele diz: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não vos sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Pessoas que não têm seriedade, pessoas que não têm princípios, que vão desencaminhando a igreja constantemente, e a gente vai aceitando. Então, qual é a segunda grande preocupação que nós precisamos ter enquanto Jesus não vem? É seriedade. Nós podemos ter humor, bom humor com as coisas sérias. Acho que nós confundimos algumas coisas, né? Que seriedade é você ficar com uma postura séria quando você está na igreja. Então você está na igreja, diante de um momento de culto, ali você fica sério, você não sorri, porque você tem que ter seriedade. Meus queridos, tem muita gente com postura séria que não tem seriedade com as coisas de Deus. Precisamos tratar as coisas de Deus de maneira séria, responsável, não deixando que se brinque com as coisas de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus é muito clara nos mandamentos quando diz para nós não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão. E as pessoas brincam com o nome de Jesus, são pastores no púlpito brincando com o nome de Jesus, são stand-ups que são pastores brincando e fazendo piada com as coisas da igreja o tempo todo, e nós rindo como igreja, sentados e nos regalando e rindo das coisas de Deus, e Deus lá pensando assim: puxa, que falta de seriedade. Eu vejo que há uma diferença entre você sorrir e você se divertir. Enquanto o apóstolo diz que ele se divertia com a palavra, ele encontrava prazer na palavra, nós vamos ali nos divertindo com uma banalização das coisas de Deus, e de repente, quando as coisas ficam difíceis, a gente vem sério na presença de Deus e quer que Deus leve as coisas com seriedade. Então, enquanto Jesus não vem, precisamos tomar cuidado com a banalização. Estão banalizando o evangelho de Jesus. E nós estamos validando esta banalização. O problema é que quando nós validamos essa banalização, nós nos tornamos vítimas dela. A terceira grande preocupação que precisamos ter, que eu encontro aqui no texto, é a questão da seriedade no contraste com a questão da expectativa, no contraste com a questão da responsabilidade. Versículo 10... Pedro diz assim: contudo o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertos. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas não deviam ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Aqui eu vejo que nós devemos ter expectativa, sim, mas maior que a expectativa deve ser a responsabilidade. Porque ele diz assim: se essas coisas são assim, que pessoas nós não deveríamos ser? Deveríamos estar, em vez de especulando sobre a vinda, nós deveríamos estar preocupados de fato com a vida, não com a vinda, com a vida. Por quê? Porque quando ele vier, ele não vai falar assim: ah, que legal, você estava esperando, você estava ansioso aguardando. Ele vai dizer: não, a minha preocupação é com a sua vida, não só com a minha vinda. Porque não adianta a minha vinda sem a sua vida, ou seja, não fecha a conta.
O que nós vemos no texto é que ele diz assim, já que esse dia vai acontecer, nós deveríamos viver muito mais, com muito mais responsabilidade, assumindo o ônus das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos pecados, né? Abrindo mão das coisas, reconhecendo, resolvendo os problemas da vida. Ele é muito claro quando ele diz assim, se todas essas coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas devíeis ser? Queridos, a palavra de Deus está dizendo que tudo aquilo que tem aqui na terra será destruído. Aí sabe o que nós fazemos? Nós nos apegamos a isso aqui. Mas ele diz assim, se tudo isso vai ser destruído, você deveria ter uma vida de santidade e piedade, aguardando com ansiedade a vinda do Senhor, mas com essa vida. Tendo o amor às coisas que Deus criou, mas amando mais o Criador. Então, enquanto Jesus não vem, nós temos que ter responsabilidade. Responsabilidade com a vida. Por quê? Porque, vamos ser claros, Jesus pode voltar hoje para todo mundo. Mas Jesus pode voltar hoje só para você ou só para mim. E aí não vai haver tempo para nós resolvermos com Deus as nossas questões. Então fica para nós o grande desafio de vivermos o evangelho na prática. Não aquele evangelho do culto que todo mundo levanta a mão, ouve a palavra, vai para casa, saiu do culto, já vamos lá para a pizzaria, para a lanchonete, se fala sobre tudo, mas não se degusta a palavra, não pega essa palavra e diz assim, eu preciso mudar, eu preciso resolver, eu preciso acertar, eu falhei, eu preciso acertar, eu tenho sonhos, eu preciso perguntar a Deus, né? Nós estamos vivendo assim, as pessoas planejam, elas saem fazendo, e aí vários pastores ainda vêm motivando, né? São os pastores agora da nova geração, que são motivadores do sucesso e da riqueza. Show de bola, legal, o crente fica rico, o crente fica com a vida sua estabelecida, mas fica despreparado para o dia mau. Que tenha riqueza, que tenha prosperidade, mas que tenha preparação para o dia mau, quando vier. Estrutura para aguentar as pancadas da vida, aguentar sabendo de que você está vivendo retamente com o Pai e por aí afora. Então eu vejo aqui que nós precisamos nos preocupar com a mente, nós precisamos ser responsáveis, precisamos ter seriedade, mas há uma outra coisa aqui no versículo 14 que ele fala, por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Esforço. E aqui eu faço esse contraste com o esforço e a acomodação. Um dos grandes perigos da vida cristã é a pessoa cair na acomodação de que Deus vai fazer. Bom, a outra acomodação perigosa, como resultado dessa própria palavra, diz assim, bom, se tudo vai acabar mesmo, então eu não vou fazer mais nada. Mas não é isso que o texto diz. Ele diz assim, se esforce, porque enquanto Jesus não vem, você tem que ser achado em paz. Você tem que ser achado imaculado e irrepreensível. Enquanto Jesus não vem, você tem que se esforçar. Se esforçar pela paz, se esforçar pela justiça, se esforçar pela retidão. Enquanto Jesus não vem, você tem que se esforçar por uma vida irrepreensível. Ou seja, você vai mudando, transformando, sendo renovado, mas isso é como resultado do seu esforço. Deus vai fazer, Deus vai operar, mas ele diz assim, esforce-se. Josué é um texto que a gente gosta muito, esforça-te, tem bom ânimo. Eu acho que nós estamos precisando disso. Esforçai-vos para que sejais achados em paz. E aí eu pergunto para você, igreja de Cristo, você está em paz? Ou você está assustado? Assustada? Você está preocupada? Você está em paz? Ou você está aterrorizada com a possibilidade da morte iminente, das coisas desta vida? E se vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se vai ter pão, se não vai ter pão, se vai ter alimento, se não vai ter alimento, se vai perder alguém da família, se não vai? Ele diz assim, eu quero que vocês sejam achados em paz. Enquanto Jesus não vem, vocês têm que ter paz. Para isso, Jesus enviou o príncipe da paz para a igreja de Cristo, que tem a paz, que não é a isenção do sofrimento, mas é a presença do Espírito da paz, que é o Espírito Santo. Onde é que está essa paz? Que se perdeu no tempo. Então ele diz assim, enquanto Jesus não vem, procure ser achado e achada em paz. E por último,
eu vejo aqui uma palavra muito forte dele, desse tempo. Enquanto Jesus não vem, procure se esforçar pelo crescimento e não pela estagnação. E ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a glória, diz o texto. E aqui eu fecho com essa grande preocupação nossa como cristãos. Nós temos que buscar crescimento, e esse crescimento não é a evolução pessoal, mas é um crescimento no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Eu entendo de que esse crescimento é o resultado daquelas lembranças que Pedro fala lá no começo, das coisas que estão na nossa mente. Eu vejo que nós vivemos uma geração muito perigosa, que está colocando na mente só um pensamento positivista, expressões positivistas, está esquecendo de que a base da nossa fé cristã não é uma base positivista, é a verdade que está estabelecida na palavra. E eu preciso crescer no conhecimento de Cristo, como diz Pedro. Paulo, no texto escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu considerei tudo na minha vida como refúgio para conhecer a Cristo. Eu considerei todo o meu conhecimento, a minha linhagem, né? Como Paulo, um homem de linhagem múltipla, um homem com múltiplas inteligências. Ele diz: eu considerei tudo como refúgio para conhecer a Cristo. Para aprofundar o meu conhecimento de Cristo, porque Cristo é a pessoa de Deus, é o Deus encarnado que pode dar as respostas que nós procuramos e precisamos. E Paulo diz: eu considero tudo como lixo, para que Cristo seja meu grande tesouro. E o que nós temos visto hoje é que há uma ênfase exagerada na exaltação do homem, enquanto Cristo quer ser dentro de nós o nosso novo eu. As pessoas dizem assim: você precisa encontrar a sua melhor versão. E eu já digo diferente: você precisa encontrar a sua criação, você precisa encontrar o seu Criador, porque quando você encontra o seu Criador, você encontra a melhor versão, porque a melhor versão sua é a versão que o teu Criador planejou. Então não podemos fugir disso. Por isso eu deixo aqui a você o grande desafio. Enquanto Jesus não vem, procure manter a sua mente avivada pela palavra. Enquanto Jesus não vem, procure manter responsabilidade. Enquanto Jesus não vem, procure manter seriedade com as coisas de Deus. Enquanto Jesus não vem, esforça-te. Enquanto Jesus não vem, procure manter a busca pelo crescimento do conhecimento da pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê esta prática cristã. Não nesta neura de que Jesus está voltando, ele vai voltar, tenha certeza disso, ele está voltando. Mas antes de ficar assim, preocupado, Deus quer que você comece a desenvolver na sua vida as qualidades de um cristão, de um verdadeiro crente em Jesus, para que quando Jesus de fato voltar, ou para você, ou para toda a igreja, você possa estar preparado. Que Deus te abençoe.